Estava na manhã deste dia e se calhar um bocadinho já da parte da tarde, talvez passe do meio-dia, mas espero que não. Quero falar-vos sobre algo que acho muito importante e que tem como base um versículo na Palavra de Deus que lemos em Êxodo 22, 21. Êxodo 22, 21, nós lemos assim: o estrangeiro não o afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Lemos isto em Êxodo 22, 21. E também, um pouquinho mais à frente, em Êxodo 23, 9, lemos assim: também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. E numa outra passagem, mais à frente, em Levítico 19, 10, vemos o seguinte: semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Vemos aqui três passagens, claro que são instruções que o Senhor dá à nação de Israel, ao seu povo escolhido. E nós vemos como Deus apela ao seu povo para que cuide, não oprima, não aflige o estrangeiro. E porquê? Porque estrangeiros fostes na terra do Egito. Estão a ver? Estrangeiros fostes na terra do Egito, vós conheceis o coração do estrangeiro. Deixá-lo-ás ao estrangeiro. Eu não vou aqui entrar na questão da imigração, de que temos de tratar bem os estrangeiros, com base nisto. Claro que temos de ter regras e há exageros de um lado e do outro. Não é essa lição que eu quero tirar. Alguns se calhar aproveitariam e se calhar alguns pegam nestas passagens para falar sobre como é que o crente deve tratar o estrangeiro, mas com motivações políticas por trás. Não é isso. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é, e podes... só ia perguntar uma coisa. Dá para... Não? Hoje não dá. Ok. Não há problema. Então... Hoje não quero. Vais ter mais trabalho então. Agradeço. Então podes ir passando, se faz favor. Podes fazer assim? Sim. O que eu quero falar é sobre a empatia que nós devemos ter para com aqueles que estão necessitados. Porquê? Porque o povo de Deus tinha estado na terra do Egito, tinha sido maltratado. Ele sabia o que era estar num lugar que não conhece, num lugar onde não sentia a vontade, não era a sua casa. E o que isso devia levar era a ter empatia para com o necessitado. E a experiência com a adversidade que eles tinham passado devia levá-los a quê? E deve levar-nos também a nós. A não maltratar ou julgar quem passa agora pela adversidade. Eu estive numa situação difícil, passei por ela, e agora que vejo outros a passar pela mesma, devo procurar ajudá-lo. Devo levar a não maltratar nem julgar quem passa pela adversidade. Porque eu sinto a sua dor. Eu sei o que é aquilo pelo qual eles estão a passar. E devemos estar mais sensíveis às dificuldades pelas quais eles passam. Porque quando nós vemos alguém a passar por uma situação pela qual nós já passamos, nós devemos aproveitar a nossa experiência passada para os poder ajudar. E não devemos ficar só por estar sensíveis, devemos fazer algo quanto a isso, prover às suas necessidades. E há uma passagem maravilhosa na Palavra de Deus em que Deus diz que Deus nos consola com toda a nossa tribulação, para também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Lemos isso em 2 Coríntios 1. A ideia é esta: nós passamos por uma situação difícil, mesmo que ninguém nos tenha ajudado, o Senhor nos consolou na nossa tribulação. Para quê? Não para que nós fiquemos consolados apenas, mas para que nós possamos ajudar outros que passem pela mesma situação. E infelizmente há exemplos negativos de pessoas que passaram por uma situação difícil e depois, quando é a vez de outros passarem por ela, não ajudam devidamente. Por exemplo, nós vemos
Tenho visto quase todas as semanas reportagens, principalmente na zona de Lisboa, de imigrantes que estão a explorar outros imigrantes. Ou seja, pessoas que chegam aqui a Portugal e, em vez de serem ajudados pelos da sua comunidade, são explorados. Também temos, infelizmente, pessoas que foram vítimas de abuso sexual que, em adultos, tornaram-se também abusadores. Pessoas que foram vítimas de bullying que depois, mais tarde, também exercem bullying sobre outros. Houve escravos que se tornaram livres e depois tornaram-se donos de escravos. Havia pessoas nos campos de concentração de nazi que eram judeus e que se aliaram de certa forma aos nazis. Mais vale, já que não os podemos vencer, juntamos-nos a eles. E, infelizmente, havia também alguns dos israelitas que eram maiorais no Egito e que os oprimiam. Juntaram-se também ao inimigo do povo de Deus. Ou seja, pessoas que sabem o que é passar por uma situação difícil e, em vez de ajudarem quem está a passar agora por ela, fazem o contrário. É tremendo o coração do homem. Pessoas que são capazes de ir a este ponto. Mas nós temos alguns exemplos positivos também. Por exemplo, temos imigrantes que chegam, já estão aqui há algum tempo e ajudam as pessoas que chegam agora. E também há pessoas que estiveram no estrangeiro e sabem o que é, como era difícil quando estiveram fora, no Canadá, em França, noutros países a trabalhar, na Venezuela, e são mais sensíveis em relação a quem chega agora, porque eles sabem, eles conhecem o coração do estrangeiro. Eu não tenho, acho que não tenho aqui na apresentação, mas vou dar-vos um exemplo. Eu, quando estive a fazer quimioterapia, e pela graça de Deus está tudo a correr bem, acho que estou completamente livre da situação de saúde pela qual passei. Outras virão, possivelmente, não estamos livres, mas pela graça de Deus tudo está a correr bem. Mas quando estive a fazer quimioterapia, havia um enfermeiro que quis ir trabalhar para aquela área da quimioterapia porque já tinha passado por um problema oncológico. Ou seja, passou por uma situação de saúde e pensou o quê? Vou usar esta experiência negativa pela qual passei, já que passei por ela, vou tentar transformá-la em algo de bom. Esta jovem, agora já é uma mulher, mas quando era pequenina, adolescente, foi baleada a Malala. Ganhou vários prémios, foi uma pessoa marcante e continua a ser. Foi baleada por defender a educação das meninas, porque ela vivia, penso que no Paquistão, num país islâmico onde as mulheres, as meninas estudarem é uma coisa que não pode acontecer. Então foi baleada e depois de passar por essa situação, em vez de pensar, deixa-me ter juízo e sair daqui, não. Criou um fundo para ajudar outras meninas a estudar. Mais exemplos, a Oprah, muito conhecida, a Oprah Winfrey, foi violada quando era nova, por um tio. E viveu numa situação de grande pobreza. O que é que ela fez quando chegou à adulta? E agora ela é muito rica, procura ajudar outras pessoas que passaram pela mesma situação que ela. Este homem é extraordinário. Isto não é montagem, ele não tem mesmo nem mãos, nem braços, nem pernas. Nick Vujicic nasceu sem membros e criou uma associação Vida Sem Membros. Procura motivar pessoas com deficiência e leva uma mensagem de esperança. Claro que há uma mensagem de esperança maior, que é do Evangelho da Graça de Deus, mas ele leva esta mensagem de motivação. É um orador motivacional. Ele até tem um livro que o título é Qual é a tua desculpa? E é ele assim na capa. Se eu consigo viver a minha vida, ele consegue nadar, ele tem filhos, ele consegue estar assim em pé, não é bem em pé, mas ele consegue, já vi vídeos dele em que ele está deitado e parece, olha, não vou conseguir fazer nada. Estou aqui deitado, estou derrotado, mas ele tem aqui, não dá para ver bem, mas tem ali algo que ele chama uma asa de frango, que é uma coisinha parecida com um membro. É o mais próximo que parece com...
talvez uma coisa também de uma mão, e ele consegue com aquilo fazer alguns movimentos e consegue levantar-se. Extraordinário. Conseguiu aprender a viver com aquilo, com aquela condição. Esta jovem, já tem agora para aí 18 ou 19 anos, Chloe Cole, foi vítima da agenda trans, ou seja, desta informação, desinformação que os jovens e adolescentes ouvem sobre tu és rapaz, mas tu podes ser uma rapariga ou vice-versa, e as pessoas são influenciadas, ela foi influenciada, e aos 12 anos iniciou a chamada transição. Era uma menina e começou a querer parecer-se com um rapaz, hormonas, essa coisa toda. A dada altura, um médico lhe disseram: vocês preferem ter um filho vivo ou uma filha morta? E os pais que queriam melhor para a sua filha deixaram-na ir por este buraco, e ela arrependeu-se mais tarde. E ela diz agora: eu não sei se algum dia vou poder ter filhos, porque ela não chegou a tirar. Imaginem, há pessoas que tiram tudo, o útero, tudo, os ovários, as trompas, tudo, para não poderem ter filhos. Ela não chegou a esse ponto. Mas mesmo que eu venha a ter filhos, nunca vou poder amamentar, porque ela fez a dupla mastectomia para retirar o peito. E infelizmente as consequências são irreversíveis. O que é que ela faz? Eu já passei por esta situação, agora vou fazer tudo o que puder para que outros não passem pela mesma situação. Hoje é ativista contra estes chamados tratamentos de afirmação de género e usa a sua experiência para alertar outros para as implicações negativas. Esta mulher poucos conhecerão, não é nada conhecida, mas alguns já terão ouvido falar de um caso americano há 52 anos que tornou o aborto acessível em todos os Estados Unidos. Ou seja, nenhum Estado, porque os Estados lá nos Estados Unidos podem, uns têm pena de morte, outros não têm pena de morte, uns têm uma coisa, outros não têm outra. E nos Estados Unidos, até 1973, uns podiam se abortar, noutros tinham leis mais restritivas. Então houve uma decisão em 1973 que foi por causa desta mulher, quando era jovem, queria abortar, e houve uma advogada que pegou no caso dela, levou até ao Supremo Tribunal e conseguiu esta decisão. Ela acabou por ter o filho, porque na altura não se podia abortar, e a coisa prolongou-se e não conseguiu abortar, e mais tarde arrependeu-se, e agora tornou-se ativista pró-vida. Para quê? Para que outras mulheres que passaram pela mesma situação que ela, em que pensam que a única solução para a sua situação de fragilidade económica, fragilidade no relacionamento, não é boa altura para ter um filho, não quero ter, não quero estar grávida, então aborta-se. Falando nisso, esta decisão de 1973 foi revertida há 3 anos, está agora a fazer 3 anos, e houve um indivíduo aqui em Portugal que voltou a ser falado esta semana, que é o Miguel Milhão, o fundador da Prozis. Ele é português. E ele escreveu nas redes sociais a alegrar-se com o facto de terem revertido esta decisão. Durante 49 anos, milhões e milhões e milhões de vidas que foram ceifadas no ventre das suas mães, e ele alegrou-se por terem voltado atrás. E agora cada Estado é que decide o que fazer. Ele escreveu isso e foi enxovalhado. Várias pessoas demarcaram-se: eu não quero mais nada com a Prozis porque não posso identificar com este homem. Ele quer lá saber, ele é super rico e gastou agora estes últimos meses, mas começou a ser emitido estes últimos dias, um anúncio que vocês só se virem na televisão, só dá para aí 15 segundos, mas dá para ver o anúncio todo na internet. Voltaram a cair em cima dele, mas olha, graças a Deus, um homem que a mãe era solteira, acho que o pai não tinha um relacionamento com a mãe, nasceu cego de um olho, a mãe tinha 19 anos na altura, ou seja, era um candidato perfeito para o aborto. Mas na altura o aborto não era possível em Portugal e ele diz agora: obrigado mãe, é o título do anúncio. Ou seja, pessoas que passaram por uma situação difícil
E agora, usam essa situação difícil pela qual passaram para ajudar outros. Não está aqui, mas lembrei-me, ontem, de uma mulher. Esta sim, porque as pessoas muitas vezes falam, o aborto é uma coisa muito complicada, muito difícil, e quem não é mulher não devia falar sequer sobre o assunto. Então, sabem quem é que devia falar sobre o assunto? Quem foi abortado. Eu posso dizer, foi abortado, morreu, não está cá para falar. Não, mas há casos. Há pelo menos uma mulher que eu já havia falar, que a mãe tentou abortá-la, ela é sensivelmente da minha idade, a mãe tentou abortá-la, ela sobreviveu, tem agora grandes dificuldades físicas e tornou-se ativista pró-vida. Um exemplo extraordinário de alguém que a mãe não queria, ela nasceu na mesma e está cá para contar a história. Estas pessoas sim nós devemos estar dispostos a ouvi-los. Se alguém vem com esse argumento, tu és homem, não devias falar, eu posso dizer, olha, tu não foste abortada, por isso não podes falar. Agora, vamos ouvir quem foi abortado, de facto. Vamos falar mais de alguns exemplos positivos. Esta Ana Nunes foi uma senhora que teve uma filha com cancro e era muito difícil na altura, quando a filha teve cancro, porque tinham de mudar a vida toda, provavelmente para Lisboa, dificuldades emocionais, logísticas, e então ela fundou a Associação Acreditar, que ajuda pais que estão a passar pela mesma situação. Este exemplo, vocês talvez se lembrem, pode ser que se lembrem, esta jovem morreu há 3 anos, era jornalista na CMTV e trabalhava no trânsito e de uma vez de ir de um sítio para o outro, na moto, para dizer, olha, o trânsito está complicado aqui, está complicado ali, teve um acidente, teve um acidente e ela morreu. E o que é que fazem agora os pais? Em vez de canalizarem a sua dor para o desespero, para o que é que vai ser de mim agora, que injustiça, criar uma bolsa que agora apoia jovens jornalistas que passaram pela mesma situação que ela, de ser jovem e ter de precisar de ajuda para arrancarem numa carreira como a dela, canalizaram para uma coisa boa. Este aqui era um crente, Dietrich Bonhoeffer, uma história extraordinária. Ele era um teólogo, estava na Alemanha quando começou a ver a coisa a começar a correr mal por causa do Hitler. E reparem uma coisa, duas coisas nós podemos ver do ano em que ele nasceu e do ano em que ele morreu. Nasceu em 1906 e morreu em 1945. Duas coisas destacam-se aqui. Primeiro, viveu pouco tempo, 39 anos. E segundo, morreu em 1945. Isto é importante. Morreu no ano em que acabou a guerra. Ele teve uma oportunidade para ir ensinar teologia num seminário americano. Foi. Depois a guerra eclodiu na Europa. E o que é que ele fez? Ora, vou ficar aqui a orar e a lutar nos Estados Unidos contra o regime nazi. Não, ele voltou para resistir ao regime, ajudou os judeus. Também tenho de dizer, tentou matar o Hitler, o que se pode compreender, mas não é assim, que não é com estas armas que nós devemos, enquanto crentes, lutar, mas dou um desconto, não é? E acabou executado em 1945. Podia ter ficado onde estava. Eu estou a salvo. Mas não, ele sabia, ele conhecia o coração do estrangeiro, porque tinha sido estrangeiro na terra do Egito. Ele sabia como era difícil a situação. Harriet Tubman, esta já viveu mais tempo, ela nasceu escrava e conseguiu escapar do Sul. O Sul, naquela altura, no final, no século XIX, o Sul tinha escravatura, houve a Guerra Civil Americana, morreram muitas pessoas de um lado e do outro. O norte já não havia escravatura, o sul havia escravatura e foi esta diferença que levou à Guerra Civil Americana. E ela conseguiu escapar do sul para o norte. Então ela voltou ao sul 13 vezes. Podia ter ficado lá no norte. Olha, estou salva, estou bem, deixa-me estar. Voltou 13 vezes ao sul para conseguir salvar outros escravos. Porquê? Porque ela conhecia o coração do estrangeiro, porque tinha sido estrangeira na terra do Egito. Mas vamos a exemplos bíblicos. É bonito vermos estes exemplos do mundo que dão-nos grandes lições. David foi perseguido por Saul.
E quando teve a oportunidade, tinha à frente dele quem? O neto de Saul. O neto de Saul que devia estar cheio de medo. Pensou assim, olha, o David agora já é rei. Eu escapei enquanto pude. Não posso dizer perdas para que quer, porque ele era coxo. E veio perante Davi. O que é que Davi diz? Não temas. Davi sabia o que era ter medo. Não saber se o próximo passo conduziria à morte. Ele dizia, há apenas um passo entre mim e a morte. Ele sabia. E sabia o medo que Mefibosete tinha. Já tinha estado na situação dele. E agora que estava numa situação boa, o que é que ele faz? Usa de misericórdia. Esta é a lição que Deus nos dá. A viúva de Sarepta sabia o que era viver com dificuldades. E foi exatamente esta mulher que tinha poucos planos para a vida. Quais eram os planos que ela tinha para a vida? Eu vou apanhar esta lenha, vou cozinhar e depois vou morrer. Eu não tenho mais nada. E ainda assim ajudou o profeta Elias. A viúva pobre foi o maior contribuinte para o templo. Porquê? Porque deu tudo o que tinha. Ela sabia o que era viver com pouco. E por isso mesmo conseguiu colocar-se no lugar de outros necessitados. E ajudou para o templo. O bom samaritano. O bom samaritano, mais do que ninguém, sabia o que era ser desprezado. O que era ser desconsiderado. Por isso, quando viu aquele homem, que nem era seu concidadão, era um judeu, que provavelmente ele pensava, este é judeu, olha, eu quero lá saber dele. Então foram os próprios judeus que o espancaram, os ladrões, deviam ser, possivelmente, serem os judeus, que o espancaram. Passou um levita, passou um fariseu, passou um escriba, não quiseram saber dele. Porquê? Porque esses dois não sabiam o que era ser estrangeiro na terra do Egito. Por isso não conheciam o coração do estrangeiro. Mas este samaritano foi este que conhecia o coração do desprezado, que foi ele que o foi ajudar. Os macedónios, eu já vos falei disto muitas vezes à quarta-feira, os macedónios, os filipenses, pobres, mesmo muito, muito, muito pobres, da sua profunda pobreza, diz o apóstolo Paulo. O que é que foram estes que deram para ajudar Paulo? Não foram os ricos coríntios que foram ajudar Paulo. Mas estes, uma e outra vez me mandaste o que era necessário. E reparem, mas vamos ler esta passagem, senão vocês depois dizem, Daniel vem aqui só mostra um PowerPoint, nem lê nada da Bíblia. Claro que estou a citar a Bíblia. Mas eu gosto particularmente desta passagem, 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8. Sim. Sim. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Com em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, ou seja, deram mais do que deviam, deram voluntariamente, pedindo com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para constância. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Vamos outra vez lá. Reparem, eles diziam que pediam com muitos rogos, pediram muito. No que diz respeito a ofertar, a dar e receber, o bíblico é pedir muito. Pedir muito para quê? Para contribuir. Não vemos Paulo a pedir muito. Vemos os filipenses, os macedónios, a querer muito, muito, muito ajudar. Deve ser este espírito. E porquê? Porque eles sabiam que era viver com pouco. E por isso eram mais sensíveis às necessidades do outro. Paulo sabia o que era ser hostil para com o Evangelho. Por isso, para Paulo não havia casos perdidos. Paulo, podia alguém dizer, Paulo, não vale a pena, esta pessoa está perdida, não há hipótese. Ele podia dizer, o quê? Se há caso perdido, era eu. O principal dos pescadores, alguém que andava a perseguir os cristãos. Se havia esperança para mim, há esperança para qualquer um. E o espírito dele era como o do irmão Sobral. O irmão Sobral
contam-me que quando via alguém embriagado ou um desgraçado na rua, dizia: Viriato, se não fosse a graça de Deus, tu podias ser aquele homem, aquele bêbado. Nós devemos pensar assim, não devemos pensar: eu agora estou salvo pela graça de Deus, agora os outros que se desenrasquem. Não, devemos pensar: e devo fazer tudo para com todos, para poder salvar alguns. E o próprio Senhor Jesus Cristo, o exemplo máximo, viveu como um de nós. E por isso nós lemos em Hebreus 4,15 que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Em Hebreus 4,15 queria ler depois o resto do versículo. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, ele sabe, o Senhor Jesus Cristo sabe o que é passar pelo que nós estamos a passar agora. Agora algumas lições para terminar. É que pode ser fácil nós esquecermos de como foi difícil para nós quando passamos por uma situação de estrangeiro, uma situação difícil. E esta passagem de Gênesis 41 fala-nos do copeiro, o copeiro de Faraó, que esteve preso com José. E quando foi devolvido à sua posição original, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Esqueceu-se. É que é fácil, pode acontecer-nos. Nós estamos ali debaixo de uma situação muito difícil, passamos por uma situação confortável, estou bem. Há casos de pessoas que se conseguem libertar de uma situação difícil e fogem. Olha, estou de segurança, não vou fazer mais. Vou olhar por mim. O quê? Vou meter lá outra vez? Para acabar morto? Não. Mas alguns fazem isso. Vimos aquele exemplo do Dietrich Bonhoeffer e da Harriet Tubman. Um deles morreu por causa do seu desejo de ajudar outros. É fácil. O estrangeiro, ou seja, aquele que está a passar por uma situação difícil, pela qual nós já possamos ter passado, não precisa de um dedo estendido para acusar. Olha, tu. Mas sim, precisa de um braço estendido para ajudar a levantar. É isso que precisa. Precisa de ajuda. E quem passou por ela sabe valorizar mais. Porque às vezes, quem nunca passou por elas não sabe quão difícil é passar por uma situação complicada. E quando digo uma situação complicada, pode ser uma situação financeira difícil, pode ser uma situação de saúde, pode ser uma situação de filhos que se desviam e que não querem saber das coisas de Deus. Quem passou por essa situação já e é uma dor de alma, deve tentar ajudar outra pessoa, consolá-la, tentar até avisá-la antes. Olha, eu passei por essa situação, se fosse agora, se calhar faria de maneira diferente. Portanto, tem atenção, não é com o espírito de julgar, mas um espírito de ajudar. E uma coisa importante, ajudarmos ou não o outro não deve depender de se nos ajudaram na altura. Ninguém ajudou o povo de Israel, a não ser o Senhor que os veio salvar. Ninguém foi amigo deles quando eles estiveram no Egito. No entanto, o Senhor diz: não oprimas. Lá porque te fizeram a ti, não vais fazer igual. Ajudarmos os outros não deve depender de termos sido ajudados. Mesmo que tenhamos sido maltratados, devemos ajudar aquele que passa por uma situação difícil. Podemos ajudar. Um abraço. Dizer: eu sinto a tua dor. Eu sei que não é fácil. Deus dá forças. Estou aqui para o que tu precisares. Deve ser esta a nossa postura. E há situações difíceis, doença, a morte de um familiar. Uma mulher que sofreu um aborto espontâneo. Pode ajudar outras que estão agora a passar por essa situação. Alguém está a passar agora por um divórcio. Quem já passou antes pode dizer: olha, pode aconselhar. Quem sofreu bullying, quem sofreu violência doméstica, os adolescentes que passam por situações difíceis,
Quem já passou por... Todos nós já passamos pela adolescência, exceto um de nós que ainda está por lá a tentar sair de lá, não é? Se bem que hoje já se é adolescente até aos 30, não é? A adolescência vai... Alguns nunca saem de lá. Dramas familiares, situações complicadas. Quem já passou por elas pode ajudar, pode e deve ajudar os outros. Eu vou só contar-vos aqui uma história, duas histórias pessoais, não aqui pôr-me em bicos de pés, porque nem sequer é essa a intenção. Como vocês sabem, eu estive muitos anos na igreja em Estarreja e às vezes não era fácil, éramos pouquinhos e às vezes nem era muito fácil. A pessoa ficava um bocado sem jeito até para convidar pregadores, porque era um pregador que tinha de fazer vários quilómetros e vinha ali falar às vezes para 5 pessoas, 6 pessoas. Era um bocado... Uma pessoa sentia-se pouco à vontade para o fazer. E por isso mesmo, como eu já passei por essa situação, e eu sabia o que era, eu não posso faltar. Eu sabia o que era, eu não posso faltar, senão não sei se há culto. Se eu faltar. Já viram o que é? E por isso, agora, quando me convidam para ir a igrejas com poucas pessoas, é aí que eu tenho gosto em ir. Porque eu sei, já passei por essa situação. Por exemplo, o irmão Pires às vezes convida-me e eu digo, tenho todo o gosto em ir. Porque às outras igrejas não falta, começa a faltar, não é? Mas com muita gente, os pregadores até vão todos cheios de vontade. Eu tenho gosto em ir àquelas. Porquê? Porque eu já passei por lá. Eu já passei por uma situação em que eu até tenho... Não é vergonha, mas tenho... Não é fácil estar a pedir a alguém para vir lá. Por isso mesmo, tenho mais gosto em ajudar esse. E outra situação que se passou comigo há 10 anos, há 9 anos que estou na igreja em Fontanhas. Quando para lá fomos, eu acho que já vos contei isso, a ceia do Senhor era um horário que não era o mais conveniente para nós, porque nós tínhamos a ceia do Senhor das 9 às 10, tínhamos um intervalo, das 10 às 11, das 10 às 11 tínhamos um intervalo e depois só às 11 horas é que tínhamos a escola dominical. E era difícil para nós estar ali uma hora à espera, mas nós fazíamos isso. E éramos, infelizmente, era muito estranho. Nunca vi isso em mais igreja nenhuma, entretanto com a pandemia, foi preciso vir a pandemia para mudarem os horários. Só aqui uma pequena brincadeira. E o que é que acontece? Éramos os únicos que levávamos os filhos à ceia do Senhor. Porque havia algo muito estranho que era, havia a ceia do Senhor em que iam os velhos, e depois havia a escola dominical, onde iam as crianças. E que não faz muito sentido. É importante as crianças, as meninas, serem habituadas a irem com os pais à ceia do Senhor. Mas os outros não faziam isso, porquê? Porque iam os pais à ceia do Senhor e depois iam as crianças à escola dominical. Não fazia sentido, mas para mim não fazia sentido, mas fizeram isso durante muitos anos. E eu, quando ia, inicialmente, tinha o Lucas com 7 anos e tinha o Simão com meses, tinha acabado de nascer. E podem imaginar uma igreja onde estavam habituados já há muitos anos a ter só pessoas adultas, que era um silêncio sepulcral, quase, não havia barulho, não podia. E estar ali uma criança que de vez em quando falava alto e outra que de vez em quando chorava, e era um pouco constrangedor para nós. Mas havia algumas pessoas que nos olhavam com um olhar assim um bocado acusador, outros diziam, força, não, temos muito gosto em que estejam aqui. E por isso mesmo, eu agora, como já passei por aquela situação na altura, quando vejo alguns pais que não vêm à ceia do Senhor porque os filhos são pequenos, ou outros pais que vêm à ceia do Senhor na mesmo tendo filhos pequenos, eu digo, tragam os vossos filhos. Eu, de bom grado, sacrifico o silêncio absoluto na ceia do Senhor. Claro, também não andar aqui uma balda, não é? Sacrifico isso para vos ter cá a todos. Ou seja, eu passei por essa situação. Não foi uma situação difícil, propriamente, mas uma situação que
pode causar algum constrangimento nos pais. E por isso eu tenho mais autoridade, se é que se pode dizer, para lhes dizer: venham, tragam os vossos filhos, mesmo que haja algum ruído. Não há problema. Estamos aqui para louvar o Senhor e é importante para os vossos filhos, desde pequeninos, serem habituados a estar aqui. Infelizmente, há alguns que não trazem os seus filhos. Mesmo assim, apesar das duas... Agora, as reuniões são seguidas, a ceia do Senhor e o culto. Como vocês fazem aqui? Meia hora antes, exatamente como vocês fazem. Infelizmente, alguns nunca vêm porque têm filhos pequenos. É terrível, é terrível. Ou seja, eu uso a minha experiência para dizer: está tudo bem, venham. E também para dizer aos outros que não vêm: podem vir. Não usem sempre os filhos como desculpa. Então, para terminar, esta frase acho que é muito importante. Ajudar o estrangeiro pode ser uma das bênçãos da adversidade. Já que passamos por uma situação difícil, pode ser morte, doença, posso ajudar muito melhor outros que passam pela mesma situação. Já não posso fazer nada quanto à situação pela qual passei. Tive de passar por ela, foi difícil, foi. Mas agora ao menos que use isso para ajudar alguém. E agora a questão fica, não é quem é o meu próximo, como dizia o fariseu ao Senhor: quem é o meu próximo? Quer dizer, quem é o meu estrangeiro? Quem é que eu posso ver à minha volta que está a passar por uma situação semelhante àquela pela qual eu já passei e que eu posso agora ajudar? Deve ser esse o nosso desejo, porque nós nós devemos conhecer o coração do estrangeiro, colocar-nos no lugar dele, porque já lá estivemos. O Senhor nos dê esta graça e este desejo de ajudar outros, porque é esse certamente o seu desejo, e honraremos certamente ao Senhor se o fizermos.